gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todo mundo que passou lá no blog e tem deixado seus comentários. Eu espero que vocês estejam curtindo a série que eu criei sobre o Connective Linux. E assim que eu conseguir capturar mais um ex-integrante, eu vou fazer mais uma entrevista e eu coloco no ar assim que for possível. Para o episódio dessa semana, eu tenho comigo diretamente do Espírito Santo o João Fernando Costa Júnior, ou João Fernando, que é a pessoa que está por trás, dentre outras coisas, da revista Espírito Livre. Então, diretamente do Espírito Santo, João Fernando. Tudo bem, rapaz? Tudo bem, tudo bom. Então, primeiramente, para os nossos ouvintes saberem, esse homem é muito ocupado, difícil falar com ele, porque o cara aí está cheio de projetos e afins, e foi muito difícil, mas finalmente consegui falar com ele. Então não vou nem gastar muito tempo não, e eu quero ir diretamente à pergunta que está assim, me pentelhando faz muito tempo, que é: como foi que você teve a ideia de criar a revista Espírito Livre e falar pra gente qual o objetivo? Bom, primeiramente, obrigado, Og, pelo convite. Realmente eu reconheço, o meu tempo é bem apertado. Quem me conhece sabe que eu tô na correria sempre. Muitas vezes nem sempre por causa da revista, mas como uma série de outras coisas acabam enfileirando, né, às vezes fica realmente muito complicado falar comigo. Eu costumo dizer que é mais fácil até falar comigo por Instant Messenger ou por e-mail do que pessoalmente ou por celular, né? No caso em questão, a revista Espírito Livre, a gente já está indo para o terceiro ano, e a ideia surgiu basicamente como surgem todos os outros softwares livres, assim. A princípio eu notei que havia uma deficiência na área, não haviam publicações do gênero. As publicações que existiam eram basicamente blogs, estou me referindo a 3 anos atrás, né? Eram blogs ou então vários outros zines, né? Revistas feitas por fãs, e realmente existiam vários zines, não com uma regularidade, entretanto, nenhum deles mantinham regularmente algo que pudesse ser lido ou acompanhado. Fora isso, existiam as revistas que a gente encontra nas bancas, né? Pensei em fazer com a revista foi justamente unir o melhor dos dois mundos. Os zines normalmente são publicados em formato digital, e essa é a primeira premissa da revista, ser publicado em formato digital. Nesse caso, em formato PDF, a princípio, porque é o formato mais não tão aberto, mas o mais popular, eu diria, né? A gente está estudando ir para EPUB, ir para .mob e outros aí, mas o PDF continua sendo o formato padrão mesmo. E a segunda coisa seria o fato da gratuidade e regularidade, né? Normalmente, o que a gente tem nos projetos parecidos, assim, existe a gratuidade, mas nem sempre existe a regularidade, né? Se acompanhar as outras publicações similares a Espírito Livre, muito provavelmente você vai notar que não existe uma regularidade. Então a revista sai a cada 2 meses, a cada 3 meses, diferente do nosso projeto que, desde o princípio, eu parti da premissa que ele seria mensal, e até hoje, graças a Deus, temos conseguido fazê-lo de forma mensal com a mesma qualidade. A princípio foi isso, né? E o fato da gratuidade também. Muita gente pergunta, mas a revista, por que você não cobra pela revista? Bom, eu estaria a princípio fugindo do meu projeto inicial, que seria fazer algo de qualidade, pudesse ser disponibilizado gratuitamente pela internet, né? E até hoje eu tenho conseguido perceber que dá para manter o projeto, apesar de, claro, que se houvesse investimentos, houvessem mais patrocinadores, houvessem pessoas, mais pessoas na equipe. Quando você falou a pessoa por trás da equipe ou da revista, eu reconheço, mais ou menos assim mesmo, eu e mais outros poucos. Existem muitos colaboradores que enviam material para a revista, e a esses eu agradeço, meu muito obrigado, né? Mas, entretanto, na equipe que produz, coloca esses textos em formato que possa ser lido pelos leitores e que mantém um site, que mantém um servidor,
são pouquíssimas pessoas. Realmente é isso. E a gente espera, claro, chegar no 30º ano aí, né? Nós estamos indo para o terceiro. Vamos que a gente é no 30º. Então deixa eu te fazer uma perguntinha. Então, quer dizer, você começou a revista tem quase 3 anos. Então, 2009, você começou... Por volta de janeiro de 2009 que surgiu a ideia, assim. Eu já estava um pouco inclinado a fazer algo nesse sentido, apesar de eu ser formado em administração, ter passado por ciência da computação e tal, eu sentia vontade de estar à frente de algo do tipo e percebia que havia deficiência. Então não havia nada do tipo que eu pudesse fazer parte, digamos assim. As poucas iniciativas que existiam na época eram iniciativas muito, muito pontuais e que não atingiam o objetivo que eu queria a princípio. A ideia da revista Espírito Livre, é bom que eu até aproveite o teu podcast para explicar para o pessoal. A ideia não é ser uma revista de software livre. A Espírito Livre não é uma revista de software livre apenas. A ideia é também dar espaço para que as outras iniciativas que estão na esfera de tecnologia e que está na órbita do software livre também possam participar. Então, hoje, nós estamos conversando neste momento, utilizando um software que, nesse caso, não tem código aberto, mas ele faz parte do universo, faz parte ele orbita em volta do software livre. Neste caso, para a revista Espírito Livre, isso serviria. Ok? Então, a revista Espírito Livre, ela dá esse espaço e vai além. Nesse caso, a gente não falaria só de softwares, então a gente fala de hardware, a gente fala de cultura livre, a gente fala de eventos de software livre, a gente fala de todas essas iniciativas que estão em volta do software livre. Entendi. Então, me diz uma coisa, quando você começou isso, como é que era assim? Ou seja, imagina que eu tenho uma máquina do tempo e eu apareço em 2009, invisível aí, e como é que foi você, um computador? Bom, eu me lembro que eu estava viajando na época, era janeiro de 2009, estava na casa dos pais da minha esposa, em Minas Gerais, Caratinga, Minas Gerais, e na ocasião eu estava conversando com alguns amigos pelo Getalk na época, estava falando assim, eu estava com interesse em um projeto novo, falei rapidamente as linhas gerais do projeto, o que eu havia imaginado que pudesse ser a revista, e vários deles, pô, bicho, vamos lá, o que você está precisando? E a princípio começou desse jeito, e não mudou muito desde o início. Eu falava, bom, o tema é esse, com base no quê? Com base nisso e naquilo, e mais nos palpites de outras pessoas. E os textos devem ser enviados basicamente para a pessoa que vai ler esse texto em tela. A proposta não é que o cara imprima, a proposta é para o cara ler isso em tela rapidamente. São textos rápidos, diretos, e aí as pessoas começaram, bora lá então, eu vou separar o texto aqui e vou te mandar. Aí na semana seguinte eu comecei a receber vários desses textos. Quando passou um mês, eu já tinha lá meus 10, 15 textos para a primeira publicação. Vamos correr atrás. Eu corri atrás de um outro amigo meu que na época trabalhava na diagramação de alguns projetos de outros zines, como eu havia te comentado, e abri a proposta para ele, comentei com ele adorou a ideia. Até hoje, ele de certa forma me ajuda. Hoje ele ainda, essa edição, inclusive a edição 32, que foi lançada ontem, ele diagramou grande parte da edição, porque eu estava ainda estou envolvido um pouco com o fórum da revista, né? E foi assim, na verdade, foi muito, eu diria, que palavra que eu posso usar? Despretensioso, talvez seria. Começou como uma proposta despretensiosa, não começou como um projeto, começou como um convite. Vamos fazer? Vamos. Depois que eu fiz a primeira edição e vi que bombou, bom, aí todo mundo, e tá bom, e quando é que vai ser a segunda? Aí eu, pera lá. Calma aí que eu demorei para fazer a primeira. A segunda? E aí eu comecei a olhar em volta e falei, realmente tem espaço, dá para ser feito, né? As ferramentas que foram usadas para fazer a primeira edição estavam disponíveis, tudo em código aberto, tudo disponível, tudo sendo rodado e funcionado dentro de Linux. Bom, vamos fazer a segunda. E aí, de novo, eu fiz uma chamada pública sobre o tema da segunda edição. Novamente começaram a surgir pessoas. E aí, o interessante é que desde a primeira edição a gente já começou com entrevistas internacionais. Assim, eu tinha amigos de fora
começaram a ajudar de alguma forma. Então eu conheço fulano, vamos convidar fulano, de repente o fulano responde, e aí foi assim, e é assim que a gente já conseguimos, né, entrevistar o Tovos 2 vezes, e Mad Dog, e uma série de outras pessoas aí que são ícones no cenário de software livre. E como é que mudou agora, 3 anos atrás, hoje? Para hoje? O trabalho aumentou exponencialmente. Exponencialmente. Porque antes, como eu havia falado, como era um projeto, entre aspas, despretensioso, eu não havia pretensão nenhuma de chegar a muitos lugares com isso. Hoje a história mudou. Hoje a ideia é sim chegar a muitos lugares, né? Então, o que antes não tinha muita razão de ser, hoje está quase sendo a razão de ser. Não vou dizer da minha vida, mas vou dizer de grande parte dos meus projetos pessoais, né? Eu sou professor universitário, trabalho numa rede particular de ensino, e hoje o tempo que a revista me consome é maior do que o tempo que eu estou em aula, em sala de aula. Então, quer dizer, hoje eu fico mais tempo envolvido com a revista e com os projetos que a revista, de alguma forma, está envolvida, do que com a minha própria atividade comercial, não atividade comercial, mas a minha atividade profissional, que mantém a minha vida, a minha família. Bacana. Basicamente é isso. A princípio seria isso. Eu acho que essa foi a grande diferença. Uma outra grande diferença, claro, o número de pessoas que contribuem. Antes eu tinha poucas pessoas que, não vou dizer que acreditavam na ideia, mas que achavam que a revista iria muito longe, e essa é o principal elogio que eu costumo receber por e-mail. Assim, as pessoas falam, eu não achava que a revista ia chegar tão longe, indo para 3 anos, em meses sequentes, assim, sem falhar, né? A maior parte das outras iniciativas nadou, morreu na praia, né? Ficou pela metade do caminho. Claro que eu reconheço que grande parte desse esforço vem de esforços mais que humanos até, né? É a questão da persistência mesmo. E eu digo isso porque muitas pessoas falam assim, talvez essa até seja uma das próximas perguntas. Então quer dizer que você não ganha dinheiro com a revista? Né? E aí eu já logo respondo. Bom, a revista não nasceu com essa proposta. Se tivesse nascido com essa proposta, muito provavelmente nem o primeiro número teria saído. Ok? Eu percebo que a revista não vai apontar para esse caminho. Entretanto, eu percebo também que se houvesse investimentos, estaríamos muito além. Hoje a gente tem convites para estar em outros idiomas, estar em outros países, atingindo novos públicos que são mais carentes até do que o público brasileiro, né? E, diga-se de passagem, a Espírito Livre é a maior revista em número de páginas, em número de colaboradores, até onde eu sei, do mundo. Caramba! Do mundo. Eu já fiz uma pesquisa densa em cima disso, em países, né, até onde eu podia chegar, claro, mas em idioma espanhol existem várias iniciativas, mas várias iniciativas pequenas. De repente, se todas elas se juntassem, daria um Espírito Livre. Eu não estou, de forma alguma, menosprezando os trabalhos espanhóis. Eu só estou dizendo, né, em número de páginas, a gente realmente é imbatível nesse sentido. E em número de colaboradores também. Eu gosto de deixar isso bem claro, que a revista não seria o que é se as pessoas não enviassem seus textos. Então, deixa eu aproveitar o gancho e te fazer uma pergunta, um pouco de, talvez assim, estatística sobre a revista. Então, primeiramente, quanto tempo que demora para gerar um episódio, né, uma edição? Quais são as ferramentas que você usa? Quantas pessoas participam? E quantos exemplares são... Quantos downloads você recebe, mais ou menos? Bom, as ferramentas que são usadas normalmente não, as ferramentas que são usadas mesmo na produção, todas elas rodam em Linux, no desktop Ubuntu, com XFCE como Desktop Manager e Window Manager, mas os programas em si são o Scribus, que é o programa para diagramação, tem versão para Windows e Linux, para desenho, banners, botões e toda a parte visual, gráfica nesse sentido, é feita no Inkscape, que é o software de desenho vetorial, que de certa forma mais utilizado em ambiente Linux. A ferramenta para edição de fotos, né, e imagens, edição de imagens são feitas no GIMP. Todos os textos são enviados em .txt ou
em Google Docs, né? As pessoas compartilham o Docs dela, ou, por fim, o que é amplamente utilizado, o ADT para textos, né? O formato do LibreOffice. Fora essas ferramentas, as ferramentas que estão em background são principalmente o GS, que é o Ghostscript, que é para tratamento e para manipulação do PDF que as pessoas vão ler. Grande parte do trabalho é feito no terminal. O Ghostscript é todo trabalhado no terminal, então eu trabalho grande parte do tempo com ele no terminal. E muitas pessoas falam assim, e daí? E para quê? Né? Porque não tem interface gráfica, ou se tem, eu ainda não fui tão curioso para ir atrás, mas... Bom, quando os arquivos são gerados no Scribus, cada matéria, o correto seria dizer isso, não cada página, mas cada matéria tem aí suas 2, 3, 4 páginas, certo? É gerado um PDF de cada uma dessas matérias. Se você contar o número de matérias que eu tenho em uma edição, eu tenho aproximadamente 30 matérias a 35 matérias, contando entre aí capa, licença, sumário, editorial, notícias, agenda, quadrinhos. Então dão aproximadamente 35 matérias cada uma. São 35 PDFs diferentes, separados, que são listados dentro de um arquivo de texto, e depois eu trabalho com todos eles enfileirados com o GS, compactando isso, comprimindo isso numa qualidade que a pessoa vá conseguir ver bem na tela e, caso haja necessidade, consiga imprimir razoavelmente bem. Isso, se eu for juntar unicamente os PDFs, como tem uma série de programas que faz, eu teria aproximadamente um PDF grande de 70, 80, 90 megas. Caramba. Isso, normalmente, juntando os PDFs. Eu pego e junto todos os PDFs num PDF grandão, usando o CAT ou qualquer outro comando de terminal que una vários arquivos, ok? Teriam 90 megas aí. Só que isso é impraticável na internet, um PDF. A verdade não é impraticável, não. Se as pessoas, a grande parte das pessoas que navega nos blogs para baixar revista escaneada, os arquivos estão mais ou menos desse tamanho, 100 megas, 80 megas, porque são páginas escaneadas, ok? No nosso caso, o PDF sai em torno de 15 megas. Essa é a média. Então eu consigo transformar 90 em 15. Como é que essa mágica funciona? GS, o Ghostscript tem essa compactação extrema, que é uma coisa de louco. Eu não consegui ainda nenhum outro software que faça algo parecido. Nem parecido. Bacana. Entendeu? E aí, então, para isso, assim, até tem Ghostscript para Windows também, né? Talvez no Windows até tenha alguma ferramenta que faça algo do tipo, mas eu ainda não tive tempo suficiente para ir correr atrás, não. O GS tem me atendido muito bem. Depois que eu tenho... Cada matéria leva, em média, de meia hora a 3 horas para ser diagramada. E aí, eu digo de meia hora a 3 horas, porque vai depender do tema, vai depender de quantas páginas, vai depender se as imagens estão disponíveis, se eu vou demorar a encontrar uma imagem de cabeçalho que seja compatível com o conteúdo. Então aí vai de meia hora a 3 horas, normalmente. Não costuma passar de 3 horas por matéria. Certo. Ok? Isso, uma matéria. Né? Normalmente, por mês, a gente trabalha com no mínimo 30. Já houveram meses que eu cheguei em 44 matérias, teve uma edição aí que foi quase 150 páginas, então enorme mesmo. Né? E aí eu costumo gastar em média diariamente, eu coloco isso tudo junto, porque o trabalho que eu tenho para diagramar é similar ao trabalho que eu tenho para manter o servidor no ar, para fazer backup de tudo, para manter um Zabbix lá instalado, para manter as promoções, correr atrás de novas entrevistas, traduzir texto, revisar texto, em média de 5 a 7 horas por dia, uma média de 6 horas por dia só para a revista. Só para a revista. Eu não estou contando esse tempo que nós estamos conversando aqui. Ok? Isso aqui é lazer. Mas eu costumo dizer para minha esposa que a revista ela fica entre o meu lazer e o meu trabalho, porque se fosse só trabalho eu já teria desistido. Okay? Porque é muito trabalho, dá muito trabalho. E quantas pessoas que hoje em dia te ajudam, de alguma forma participam desse processo todo aí? O processo de diagramação, revisão e geração final do arquivo é diferente do processo de recebimento do material. Eu recebo o material de todo mundo, então todo mundo envia o arquivo para mim. Até aí tudo bem.
Então, quantas pessoas estão nesse processo? As pessoas que enviam os textos, que em média são em torno de 15 pessoas a 20 pessoas por edição. Essas 20 pessoas mandam os textos para mim. Eu encaminho esses textos para revisão e também ajudo a revisar. O processo de revisão tem em torno de 5 a 6 pessoas. Certo. Ok? Poderiam ser menos pessoas? Sim, se elas fossem pagas para revisar. Ok? Aí eu teria 2 revisores pagos e pronto. Ok? O cara leria a revista 4, 5 vezes e achava todos os erros. Mas como isso funciona de forma colaborativa, eu dependo da disponibilidade da pessoa. Então a pessoa entra no ambiente que a gente usa para disponibilizar os textos e corrige os textos que ela pode, que ela tem aptidão para fazer. Então, em torno de 5 a 6 pessoas para ajudar na revisão. Nesse contexto, a pessoa que costuma nos ajudar mais com revisões é a Vera Cavalcante. Tá? Um abraço para a Vera. A Vera é surpreendente nisso, ela acha erro onde não tem. Incrível. Bom, depois disso, depois de textos revisados, a gente vai para a diagramação. Diagramação é feita, num modo geral, por 3 pessoas. Tá? O Hélio Ferreira, como eu falei, me ajuda muito na diagramação. A diagramação é feita por ele, por mim, e algumas matérias, quando existem matérias do LibreOffice, são feitas pela Eliane Domingos, que me envia os arquivos diagramados também. Bom, terminado o processo de diagramação, tudo volta para minha mão e eu fecho o arquivo novamente. Uhum. O fato é que para fechar o arquivo vem a parte que eu acho que é uma das partes mais chatas de todo o processo, que é gerar o sumário. Aí você pode falar assim, pô, mas todo mundo reclama disso. Bom, gerar sumário no LibreOffice não é nada, ok? Fazer qualquer tipo de indexação em ferramentas assim não é nada. O fato é que o sumário no Scribus, para a revista Espírito Livre, ele é feito manualmente. As páginas são numeradas manualmente. Caramba. O sumário é um arquivo separado. O sumário é um arquivo de 2 páginas, 2 PDFs, né? 2 páginas de PDF. Então eu tenho que numerar página a página, né? E depois de numerá-las, eu tenho que sair colocando número lá no sumário. Então, se um número ficou errado, uma página passou e eu não coloquei o número, eu tenho que mexer em toda a revista de novo, no sumário também. E aí, em todos os lugares que o número apareça. Então, lá na capa, por exemplo. Né? É trabalho. E qual é a média de download que você tem hoje em dia? Eu costumo dizer que a média de downloads é uma variante que deve ser analisada com cuidado, porque hoje a gente tem um site que disponibiliza o PDF da revista, certo? Só que com a internet, eu não tenho como garantir que todos os downloads saíram de lá. Geralmente uma pessoa, eu digo geralmente porque já me disseram isso várias e várias vezes. João, eu sou professor de uma universidade federal e eu baixo a sua revista regularmente e distribuo os meus alunos. Legal. E você faz isso como? Eu coloco isso no FTP da faculdade. Pronto. Então, como que eu fico sabendo quantos downloads foram feitos a partir desse arquivo? Eu não faço ideia. Ok? A partir dessa situação, a única coisa que eu sei é um download foi feito, que foi o download feito através do site da revista. E aí eu aproveito o teu podcast para pedir encarecidamente que as pessoas que precisarem fazer o download da revista por qualquer motivo que seja, utilize o site da revista, porque a única forma da gente saber quantas pessoas estão lendo a revista ainda é pelo Analytics que está instalado no site. Então, o contador está no site. É o único preço que eu costumo dizer, é o único preço que o leitor tem que pagar. Claro que se ele quiser até burlar isso, ele pode, porque a licença permite que ele faça isso. Esse arquivo pode ser copiado, né, independentemente se ela é do site ou não, mas uma forma de nos ajudar a revista continuar seria fazendo download através do site. Pelo site, hoje, a gente tem uma média de 5.000 downloads por edição no mês de lançamento dela. Isso quer dizer que a edição, por exemplo, a edição que teve aí, sei lá, 3 edições atrás lá, lançamos a edição. Ou então lançamos a edição ontem, assim. Muito provavelmente, considerando todas as estatísticas que a gente tem nos meses anteriores, daqui a um mês, esta edição, que foi lançada ontem, vai ter aí aproximadamente 5.000 downloads. Certo. O interessante é que, como o arquivo continua no site, esse arquivo continua sendo baixado nos meses seguintes. Então não são 5.000 downloads por edição. A primeira edição, por exemplo, da revista, que foi lançada há quase 3 anos atrás, já passou de 25.000 downloads. Entendi. As pessoas descobrem a revista e começam a olhar as edições anteriores.
exatamente. É diferente de uma revista que trabalha com notícias quentes, assim, notícia imediatista, que se não for informado amanhã, né, perde essa razão de ser. Grande parte das matérias da Espírito Livre, se você deixar para ler no mês seguinte, o mundo não vai acabar. Ou vai, né? 2012 está chegando, mas o leitor pode ler. Recentemente, mês passado, eu recebi um depoimento interessante de um leitor que disse que usou a primeira edição da revista no TCC dele sobre Cloud Computing, que nesse caso era o tema da primeira edição, computação em nuvem. Então, quer dizer, ele usou o material de 3 anos atrás, considerando ser um material recente, e é um material recente. Então, fica mais ou menos neste número, 5.000 downloads mensais da edição do mês, lembrando que esses são os downloads oficiais, considerando as pessoas que baixam a revista e disponibilizam a revista em FTPs públicos, em Mega Upload, em Rapid Share, em esses outros lugares. Eu já fiz uma estatística rápida aqui de aproximadamente 15.000 pessoas mensais atingidas pela revista. Bacana. E isso é só no Brasil ou você tem downloads em outros países também? Pessoas da Angola, pessoas de Portugal, Espanha, Argentina, Chile, nos acompanham regularmente a cada edição. E me diz uma coisa, eu tenho mais uma perguntinha. Então, essa semana você liberou então a edição número 32. Então, nos 32 exemplares que já saíram, teve algum episódio que saiu com algum detalhezinho, uma gafezinha assim, que você falou assim, caramba, eu esqueci de mudar isso? Quase todos. Alguma assim que você lembra mais do que as outras? É interessante, bom, antes de mais nada, né, deixa eu me justificar aqui. Que a princípio a pessoa que está ouvindo assim, então peraí, todas as edições estão erradas? Não, e eu diria o seguinte, essa é uma das grandes vantagens da mídia digital. Ontem a gente liberou a revista, eu liberei a revista, era por volta de 16 horas, se eu não me engano, por volta de 16h30, horário Brasil, né, Brasil. E aí eu liberei o arquivo. Precisei sair urgente porque eu precisava ir para a faculdade para fechar algumas coisas. E eu recebi rapidamente um comunicado do Hélio falando, João, tem um erro na página 64. As pessoas que baixaram a revista ontem, logo no início, encontraram esse erro na página 64. Acho que é 64 mesmo, não me lembro agora. E aí, o que ocorre? Bom, peraí, então, como a mídia é digital, olha o que dá para ser feito. Eu entrei no site, coloquei isso em modo de manutenção, então as pessoas que tentaram baixar depois que esse erro foi descoberto, não tiveram acesso ao erro, tá? E assim que eu cheguei em casa, eu consertei o erro, subi um novo arquivo corrigido e pronto, resolvido o problema. O fato é, se isso fosse impresso, como que eu resolveria o problema? Então, João, com essa edição 32 aí, as pessoas que fizeram o download do episódio que tinha esse erro, talvez na página 64, então vale a pena guardar essa edição para que daqui a um ano seja exemplar, assim, raro, para valer um prêmio, uma coisa assim? Pode ser. Cara, então me diz uma coisa, então o sucesso da revista está bem óbvio para quem acompanha, como eu tenho acompanhado, já tem vários meses, e também contribuo de vez em quando com um artigo, mas o sucesso é bem óbvio e você só confirmou aí com essas estatísticas, esses números que você nos falou aqui. E é claro que esse sucesso todo te levou a criar, eu acho que agora foi nesse mês de dezembro mesmo, você criou o primeiro fórum da revista Espírito Livre. Pois é, foi em novembro, dia 29 de novembro. Tá certo, então e como é que foi que surgiu a ideia e fala pra mim como é que foi o evento, cara? Rapaz, de novo surpreendente. Por quê? Porque a gente conseguiu, e quando eu digo a gente, apesar de ter sido novamente o João à frente de tudo, mas sem as pessoas que de certa forma estão ali do lado para ajudar, sem os palestrantes que estavam lá na hora que eu convidei e eles aceitaram, fora os patrocinadores e apoiadores, fora o local que nos forneceu o espaço. Se não fossem eles, o evento não teria ocorrido, né? E quem participa de alguma forma de eventos de software livre, não é fácil montar isso. Até porque grande parte das pessoas tem as suas atribuições cotidianas, assim. É difícil trazer alguém de São Paulo, é difícil trazer alguém do Paraná para uma cidade como Vitória. Não que Vitória seja interior ou algo do tipo, mas cada um tem as suas atribuições. E o evento ocorreu num dia de semana.
A ideia do evento seria justamente diminuir o espaço, encurtar o espaço entre o leitor e aqueles que, de certa forma, participam produzindo de alguma forma a revista. Então, a ideia seria diminuir esse espaço e colocar os assuntos que normalmente estão em voga na revista ali, de frente para o leitor. Né? A ideia basicamente é essa, porque às vezes o leitor ele se sente assim, mas esse pessoal está lá em São Paulo, esse pessoal está lá no Rio de Janeiro, e eu estou aqui no interior, não sei da onde, em Minas, ou no Espírito Santo, ou no Nordeste, ou no Amapá, onde quer que seja, e assim, eu nunca vou ter contato com esse pessoal. A ideia do evento é exatamente oposta a essa. A ideia é pegar esse pessoal, né, de alguma forma, e conseguir levar também para essas pessoas. A ideia do evento não é ser um evento de 3 dias, é ser um dia apenas, mas que esse um dia possa ser muito produtivo, com muitas palestras, em várias cidades diferentes. A ideia é que ele seja itinerante, assim. E quantos palestrantes que você teve nesse primeiro episódio? Foram 17 palestrantes. E foi um dia só, não é isso? Um dia só. Foram 17 palestras ao longo do dia, manhã, à tarde, à noite. O evento começou às 8 da manhã, terminou às 22 horas. E se tivesse deixado, acho que tinha seguido, porque o pessoal estava animado. E houve uma chuva forte, glória no dia. E mesmo assim, algumas pessoas foram até o final. Estava lá às 22 horas. A gente fez um sorteio de 2 viagens para Foz do Iguaçu. Tiveram ganhadores, a gente sorteou brinde o dia inteiro. Foi muito bacana, foi muito bacana. Nós tivemos 465 inscrições. Só para você ter ideia. E quando é que a gente pode esperar o segundo evento? Pois é, rapaz, essa é uma polêmica. Porque tem um monte de lugar que né, tá me convidando para ir. Vai ser aqui. Não, vai ser aqui. Então, assim, a esperança, além de ser a última que morre, é de que a gente tenha um evento muito em breve, em abril de 2012. E outro antes de julho de 2012. Então a gente devemos ter a segunda e a terceira edições até meados do ano que vem. Bacana. E a ideia é, quem sabe uma dessas edições a gente não faz uma videoconferência com você daí. Pô, isso é muito bacana. Eu espero. E várias pessoas, inclusive, me cobraram isso, falaram, João, o fato de alguns colaboradores da revista não estarem tão próximos quanto a gente gostaria, não só porque a gente gostaria, mas porque quase sempre é impossível, é difícil você sair dos Estados Unidos e vir parar aqui e palestrar num evento. Em outras situações também é complicado demais. Entretanto, 40 minutos, dependendo do dia, dependendo da situação, você conseguindo tirar da sua jornada de trabalho para estar presente, mesmo que virtualmente no evento, por videoconferência, eu acho válido, muito válido até, né? E é provável que, se você aceitar, eu já faço convite logo de cara, já está convidado para participar nessa modalidade. Tá mais do que aceito, eu teria o maior prazer, até porque, para quem não sabe, apesar que eu nasci no Amapá, o último lugar que eu morei no Brasil, os últimos 5 anos que eu morei no Brasil, foram no Espírito Santo. Sim, você nasceu no Amapá? Exatamente. Amapá? Exato, antes de virar estado, tá? Então, só para o pessoal ter uma ideia da idade do garoto aqui, mas... Mas eu pensava que você tinha nascido aqui em Guarapari. Guarapari não, Conceição da Barra. Conceição da Barra é onde eu morava, mas eu sou do Amapá. Eu pensei que você era de Conceição da Barra. Interessante. Então, mas seria o maior prazer, de, se der certo, de aparecer aí e Poxa, e conhecer a galera do Espírito Santo também. Pois é, e aí, diga-se de passagem, o evento, pelo fato de ser itinerante, já abriu margens para que ele ocorra em outros estados, né? Então, eu não vou garantir, mas é muito provável que as próximas edições não ocorram no Espírito Santo. Legal. Porque, claro, existem municípios no Espírito Santo que estão nos convidando, estão abrindo as portas para que o evento ocorra, mas pelo fato da natureza dele ser, o propósito dele ser justamente itinerante, é de interesse que ele vá para outros estados, né? E apresente os mesmos benefícios que ele apresentou aqui em outras cidades também. Então já fica, inclusive, aberta o convite. As pessoas que, de certa forma, se acharem que seria interessante esse tipo de evento acontecer na sua cidade, entrem em contato, que a gente vê a viabilidade disso se tornar realidade. Legal. Pô, cara, então, olha, muito bacana conversar sobre esse seu projeto.
Estou tendo a oportunidade de participar de vez em quando de algumas das edições, assim como muitas outras pessoas, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conhecia antes, até começar a ler a revista. E o meu agradecimento, tá? Muito Não, obrigado. eu tenho certeza que todo mundo que acompanha a revista também quer dizer o oposto. Obrigado a você e todo mundo que está participando aí, porque o material que vocês estão distribuindo todo mês é um material relevante, bem atualizado e muito interessante. O pessoal que escreve muito bem. Então, muito obrigado. E chega agora na parte do episódio, a parte que eu gosto de fazer, que é o Top 5. A gente conhecer um pouquinho da sua pessoa, do João Fernando, e o seu gosto Sim. entre várias áreas, o seu gosto de várias áreas. Então, vamos começar por música. O que você gosta de escutar? Pois é, rapaz, eu sou um cara meio complicado, porque eu tenho um gosto bastante variado, assim. Eu vou do melódico, do heavy metal, a new age, assim, em 30 minutos, assim. Eu gosto de Dream Theater, Angra, a Legião Urbana, Era, Enya, Kitaro. Então, assim, eu sou bem eclético nesse sentido, né? Regularmente eu ouço muito metal progressivo, muito metal, muito gothic também. Então, Nightwish eu ouço muito, Within Temptation, ouço bastante Dream Theater, bastante Angra, Stratovarius, Sonata Ártica. Então, sou muito nessa linha. Mas não me considero metaleiro, assim. E sobre filme? Você tem uma lista? Eu também gosto, eu sou bastante eclético para filmes, assim. Tipo, gosto muito de épicos. Então, trilogia do Senhor dos Anéis, eu gosto muito. Mas eu também sou bastante aberto para filmes de ficção científica. Então, eu também adorei a trilogia Matrix, né? E como tem aquele dote revolucionário lá no fundinho, então V de Vingança, é um filme muito bom, fantástico, né? Então é isso, assim, eu gosto muito eu também sou muito eclético em relação a filmes, assim. Gosto de documentários, mas a grande parte dos filmes são épicos, filmes de ação, né? Envolvam tecnologia de alguma forma. Recentemente eu vi um filme bacana, Agentes do Destino, foi um filme legal. Super 8 também, um filme foi recente, é ficção científica. Né? Source Code também, né? Código-fonte, não sei se vocês viram, foi muito bom também. É isso. Também vejo muita série, assim. Pelo fato do meu tempo estar bastante escasso, já estou separado aqui para assistir Apollo 18 esse fim de semana. Vamos ver se vai dar. Né? Mas também lá, tá na linha de ficção científica, né? Mas eu gosto muito de séries, assim. Então, Dexter tá no top pra mim, assim, eu assisto muito Dexter. Criminal Minds, Leverage, The Mentalist, são séries que eu gosto muito, assisto regularmente. Legal. E o que você lê, João? Além de jornal, a Bíblia. Mas assim, eu até estava comentando com você um pouco antes, eu não tenho tanto tempo para ler, então eu leio muito audiobooks, sabe como é? Então, assim, eu não sou muito fã de literatura, muito fã, né? Eu prefiro a literatura já nas telas do que em páginas para ler. Sim, tem pessoas que pegam um livro e ficam um mês lendo o livro, ou então leem o livro em 15 dias. Nossa, mãe, em 15 dias eu veria 15 filmes, assim. Se tivesse tempo que a pessoa emprega. De novo, nada contra esse tipo de pessoa, mas eu não sinto aquele gosto. Tem gente que fala assim, não, eu adoro sentir o cheiro da pá. Não, eu não tenho isso comigo. Né? Então eu não sou de ler então tanto. Você é uma pessoa bem prática, né? Ou seja, eu tenho que você estaria... Sim, bastante. O máximo possível, o máximo, assim. Tem gente que fala assim, por que você usa o Ubuntu ou Ubuntu? Pela praticidade. Eu acho que se eu tivesse que perder muito, muito tempo configurando um sistema, eu acho que não que eu perderia a vontade, mas assim, eu buscaria algo que resolve meu problema mais rápido. Né? E no caso de livros, como você disse, assim, eu acompanho muitos blogs, o BR Linux eu leio regularmente, eu acompanho várias fontes de notícias através do Twitter, eu leio bastante Terra, bastante G1, Folha, Estadão, vejo alguns blogs internacionais, assim, né? E a ideia, como o fato da revista estar meio que
no meu source code, eu tenho que ficar lendo uma série de fontes internacionais também, eu leio muito /. Também, né? Mas a grande parte da minha literatura técnica, se é que isso existe, está na internet. Assim. Eu não costumo ler material impresso. Vira e mexe, as editoras ligam para cá. Você gostaria de fazer assinatura? Não gostaria. Mas você vai receber? Não, eu não quero receber. Quero ler rapidamente. Assim. Se quiser me mandar um SMS com um link para mim ler, tá bom. Leio lá na tela mesmo, rapidinho, seleciono o que eu quero, faço o resumo de tudo que eu preciso e pronto. Assim. Eu acho que esse é um dos benefícios que a tecnologia nos trouxe, assim, para tornar prático o que pode ser tornado prático. Cara, olha, foi muito bom ter conversado com você e conhecer um pouco mais de como é que a revista realmente foi criada, o trabalho que leva para poder manter e o fato de que você está mantendo isso, tá dando a continuidade a esse projeto já fazia quase 3 anos, então eu tenho certeza que todo mundo que está escutando, quem não conhece a revista Espírito Livre, eu recomendo que você dê uma olhadinha, e é claro, vou botar um link para vocês dar uma olhada na edição 32, que foi a última edição que saiu agora, e vou botar um link para vocês fazer o download. Eu posso inclusive deixar uma pérola aqui, uma pérola não, né? Um ovo de Páscoa no teu podcast. Lá. Bom, os leitores ainda não sabem qual vai ser o tema da edição 33, assim. Mas posso já dizer. Vamos lá, então. Vamos lá. O tema é previsões para 2012. Então, os ouvintes do podcast que quiserem contribuir também sobre este tema, né, claro, né, artigos que, de certa forma, contemplem software livre, contemplem tecnologia e, de alguma forma, que ela estando no universo do software livre, fiquem à vontade para entrar em contato e mandar seus textos e suas contribuições. Perfeito. Então, cara, João, muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria, assim, a próxima vez se eu estiver no Brasil, geralmente, quando vou ao Brasil, eu vou à Conceição da Barra, porque meus pais têm uma casa lá. Mas aí eu já sei que eu vou ter que dar uma paradinha em Vitória, nem que seja só por alguns minutinhos, mas aí eu vou passar para te conhecer. Mas se você não passar, eu vou ficar muito chateado. Tá garantido. Então, pessoal que está escutando o episódio, eu espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante conversar com o João Fernando, conhecer sobre a revista dele. E como ele mesmo convidou, caso vocês queiram participar da próxima edição 33, mande suas previsões para o próximo ano para ele. Eu deixo toda a informação de como entrar em contato no próprio blog post. E até o próximo episódio de Natal, que com certeza vocês vão gostar também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, um abraço para todo mundo e até mais.